Nós veremos hoje no profeta Isaías que o problema de Israel, na época do profeta Isaías, não era que Israel não cultuava a Deus e não cumpria com os ritos, com as santas convocações, com as santas assembleias. É que Israel, quando fazia isso, o coração de Israel estava longe do Senhor. Então nós vamos ver isso. Aí, o problema de Israel era o coração. Ok? Vamos então ao texto de hoje, irmãos, que é Isaías, capítulo de número 43, 22 a 24. Apenas 3 versículos aí, Isaías 22 a 24. Leiamos todos juntos. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas... Até aí, irmãos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, agora que nós lemos tua palavra, nos ajude aqui, ó Deus, no estudo da mesma. E que à medida que nós estudamos a tua palavra, estamos diante dela, que o Senhor sonde o nosso coração. Ó Deus, limpa-nos do mal que há no nosso coração, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, ó Deus. Em nome de Cristo, ó Pai, aquele mediador, nosso Senhor, que pode fazer isso em nós, tem todo o poder, é que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos para a introdução então desse trecho de Isaías 43, 22 a 24. Deixa eu ver aqui. O tema, irmãos, é ainda este tema, a redenção de Israel. Lembra que a gente tem repetido, né? Ele começa no capítulo 42, o Isaías tratando desse grande tema aqui, ó. Ele começa a tratar isso no capítulo 42, que nós já passamos por ele. Nós estamos no capítulo 43 e vamos até o 44, 23, onde ele vai desenvolver esse tema aqui. Esse tema central desse trecho, tá? A redenção de Israel. Israel é pecador, Israel não tem um coração contrito, não tem um coração sincero, mas Deus vai redimi-los mesmo assim. Ok? Então a salvação não é por conta de quem Israel é. Não é pelos méritos de Israel, mas pela fidelidade de Deus. Ele vai tratar os pecados de Israel por amor de Israel. Tá? Deus não vai lhes abandonar, Deus não lhes abandonaria, melhor, né? Mesmo eles sendo um povo pecador. Assim como nós somos também, Deus não nos abandona. A introdução é o seguinte: o Senhor Deus desejava algo para o seu povo, mas não fora o que encontrou. Olha só o versículo de número 21, antes da perícope que nós lemos. O 21 diz assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então Deus salvou Israel para quê? Por que Deus chamou em Abraão um povo? Para que esse povo celebrasse, Tiago, Caio, o louvor de Deus. Mas o que Deus encontrou? Encontrou o contrário. Certo? Deus salvou aquele povo para que aquele povo adorasse, em espírito e em verdade. Mas Deus encontrou um povo contrário ao que ele planejava. Olha o que ele encontrou, está aí no versículo 22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Então tá vendo o contraponto aí? Eu formei um povo para me adorar, mas esse povo nem me invoca. Esse povo está cansado de mim. Ok? Então, assim... Isaías introduz o tópico sobre a condição espiritual de Israel. Isaías vai falar agora sobre a condição espiritual de Israel. Desse povo a quem Deus livrou do Egito, livraria do cativeiro babilônico, mas mesmo assim esse povo com o coração longe, um coração alheio ao Senhor. O profeta, depois de tratar da libertação nacional de Israel, lembra que ele está falando sobre o libertador que Deus vai enviar à Babilônia para livrar Israel futuramente? Lembra? Que é Ciro, ok? Depois de tratar sobre isso, o profeta passa a se concentrar na mais profunda necessidade do povo. Qual que era? Ser liberto nacionalmente? Não. Ter os pecados perdoados. Isso aqui é muito interessante.
Veja só, olha como o Evangelho e como o Antigo Testamento, né, que faz parte do Evangelho, da Boa Nova, ele é contemporâneo, né, ele é aplicável aos nossos dias. As pessoas estão mais preocupadas em libertação nacional do que em perdão de pecados. As pessoas estão mais preocupadas em comerem e beberem nesta vida, terem um governo que administre bem os recursos financeiros para a gente poder ter bastante dinheiro para gastar, do que com perdão de pecados. Então, esse é o contraponto. Deus vai libertar Israel do cativeiro, mas tem algo muito mais importante que Israel precisa. Então, veja só, mais importante do que Deus te dar saúde na enfermidade é Ele te perdoar os pecados. Mais importante do que você ter dinheiro é Deus te perdoar os pecados. Perdoar os pecados é a coisa mais importante que um homem pode ter da parte de Deus. Incomparável. De valor que não se pode pagar. Que ouro, que prata nós daremos para ter nossos pecados perdoados? Nada pode comprar esse perdão. Então, o povo de Israel precisava do quê? De perdão de pecados, tá? E não de libertação nacional, embora Deus fosse libertá-los também, ok? O Senhor, então, revela a condição espiritual de Israel através de um raio-x do culto público que prestavam. Veja bem isso aqui que é importante. Se o culto público é a expressão máxima de vidas consagradas ao Senhor, ele bem pode revelar também o desprezo pelo Senhor pelos que supostamente o cultuavam. Irmãos, o culto público, o culto de domingo, ele é o ápice da nossa semana de adoração. Todo domingo, toda semana, nós começamos com domingo, certo? Então, ali é o ápice da nossa comunhão com Deus. É quando nós celebramos todos juntos como corpo de Cristo, aquele povo que foi resgatado a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo. Então, o culto, ele é o ápice. O culto revela muita coisa. E você sabe disso. Quando você vai a uma igreja, visitando a igreja, e as pessoas estão irreverentemente se comportando ali dentro, algo deles, da relação deles com Deus, te é dito. Entendeu? Você pode dizer assim que eles não levam Deus muito a sério, porque eles não se comportam de maneira séria. Ao mesmo tempo, se você vê alguém nas fileiras dos bancos da igreja, sempre distraído, né? O pastor está pregando, a pessoa está sempre olhando, distraída, está sempre fazendo alguma coisa, isso revela algo também daquela pessoa e da comunhão que ela tem com Deus. O culto revela muita coisa, porque o culto é o ápice, a manifestação pública da nossa devoção, tá? Então, o culto pode tanto revelar uma relação sadia com Deus, como o contrário também, tá? E é por isso que Isaías olha para o culto de Israel, porque ali ele vai ter o diagnóstico exato do estado espiritual daquele povo, né? Mas isso acontece hoje. São chamados crentes nominais. Perfeito. Nós veremos isso aí também. Então, nós vimos então, né, se o culto público é a expressão máxima de vidas consagradas ao Senhor, ele bem pode revelar também o desprezo pelo Senhor pelos que supostamente o cultuavam. O culto, então, é invocado aqui no texto de Isaías, não só para dar um diagnóstico da verdadeira situação espiritual de Israel, mas também para demonstrar a falsa segurança que possuíam. Em que sentido? Era bem provável que após a promessa de livramento, que Isaías fala sobre o futuro cativeiro e o futuro livramento do cativeiro, alguns judeus, tendo isso em vista, tenham pensado que Deus realizaria nada mais do que seu dever, pois eles eram fiéis aos rituais ordenados. Mas Deus nunca pediu um culto desassociado do coração. E isso é o que Israel oferecia. Israel oferecia um culto desassociado do coração. E o que Deus quer é um culto de coração. Isso aqui é muito importante para nós. Aqui a ideia de que os judeus, quando eles ouvem que que Deus, através de Isaías, prega para eles, dizendo que Deus vai libertá-los do cativeiro futuro. Isso aqui é muito importante, irmãos. Na época que Isaías está dizendo tudo isso aqui, o cativeiro não chegou ainda, tá? Ele está falando do futuro. Vocês vão ser levados para o cativeiro por causa dos seus pecados e Deus vai libertá-los lá. Quando os judeus ouvem sobre isso, eles dizem assim, é como se eles dissessem assim:
olha, Deus tem que fazer isso mesmo. Afinal, nós obedecemos todos os seus rituais. Nós cumprimos a nossa parte. Então veja, isso não é longe da religiosidade, Marlon e Milena, de hoje. Onde as pessoas, por exemplo, oferecem dízimo a Deus, dizendo, eu estou cumprindo a minha parte, o Senhor cumpra a sua. Ou as pessoas vêm à igreja para obter alguma coisa como se fosse uma barganha com Deus. Eu cumpri a minha parte, mas nada mais do que a minha obrigação de Deus, cumprir a dele agora. Então é possível que os judeus estejam pensando assim, quando eles ouvem Isaías falar de uma futura libertação que Deus proveria. Então eles podem pensar, bom, nada mais justo, né? Porque nós estamos cultuando a Deus e merecemos ser libertos. Mas Isaías vai dizer assim, Deus sabe que vocês não o cultuam verdadeiramente. Que o culto de vocês é um culto falso, embora tenha a cara de um culto verdadeiro. Então esse é o ponto aqui. Eu queria só ler com vocês a ideia de Deus quer o coração. Deus sempre quis o coração. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre ordenou um culto de coração. Então veja só, irmãos, o culto pode ter uma forma prescrita na Bíblia, e deve ter. Só que se ele não tiver o coração, não é o que Deus ordenou. Tá? A gente tem que sair daqui hoje com isso na mente. Deus não se agrada de um culto que não é conforme o que ele ordenou na Bíblia. Ponto. Mesmo que alguém faça de coração. Deu para entender? Por exemplo, alguém que é alguém católico romano, apostólico romano. Ele está cultuando de uma forma que Deus não prescreveu. Ele está adorando imagens e crê que aquilo é de Deus. Ele faz, muitos católicos romanos fazem de coração aquilo. Eles creem no santo. Eles creem naquilo. Só que a fé deles é vã, não vale nada. E não agrada a Deus. Ainda que o coração deles esteja lá, a forma com a qual eles cultuam não é prescrita na Bíblia. Ficou claro isso? Agora vamos lá para o que eu quero falar. Ao contrário disso, nós cultuamos a Deus segundo o prescrito na Bíblia. Nós, por exemplo, não cultuamos Deus através de ídolos, de imagens de escultura, porque Deus diz para não fazer. Mas só que não adianta apenas a nós cultuar da forma correta. Cultuar da forma correta tem que ser feito. Mas não basta. É preciso estar com o coração ali. Então a gente não pode estar satisfeito só porque o nosso culto público, ele tem todos os elementos que são prescritos como princípios reguladores do culto na Bíblia. Então tem a leitura da palavra, tem o cântico, tem a oração, tem o dízimo, tudo que nós fazemos está na Bíblia. Então, ok, estamos agradando a Deus. Mas nosso culto não tem dança litúrgica, porque na Bíblia não tem dança litúrgica sendo oferecida a Deus em culto. Então, ponto para nós. Tal. Então, estamos seguros, porque todo o nosso culto é direitinho o que Deus quer. Isso não basta. É preciso ter o coração ali. Ok? Então, é disso que Deus está falando. Eu queria só ler com vocês. Tiago, você ia perguntar? Beleza. Então, abre aí pra gente, Tiago. Deuteronômio 26:16. Marlon, Provérbios 23:26. E meu irmão João, Mateus 22:37. 22:37. João. Eu vou ler esses textos da importância do coração. O meu ponto aqui é, Deus sempre exigiu adoração de coração. Vamos lá? 26:16. Deuteronômio 26:16. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, cumpre-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. O Senhor te ordenou estes mandamentos, essas instruções para que vocês cumpram. Cumpra-os de todo o coração. Não é só cumpra-os, mas de todo o coração. Vamos lá. Provérbios 23:26. Dai-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração. A gente sabe que em Provérbios é a sabedoria que está falando, né? Provérbios é a sabedoria falando. Só que Deus ali, ele é personificado pela sabedoria ali. É a sabedoria que está falando, dai-me o teu coração. Ou seja, inclina o teu coração ao conhecimento. Adquire o conhecimento.
e será refrigério para a sua alma, segurança. E o conhecimento verdadeiro é o conhecimento de Deus. Então Deus é a sabedoria. Então Deus está falando, dai-me o teu coração. Ouça minhas palavras. Atenda ao que eu digo e você vai habitar seguro. Dá-me o seu coração. Então veja, Deus insiste. E agora veja Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda Veja. a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora você vê no Novo Testamento Jesus dizendo, André, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração. Jesus está ratificando o que diz o Espírito no Antigo Testamento. Deus sempre quis o coração. Ele não aceita nada menos do que o coração. Ok? E o culto que é desassociado do coração é um culto que não agrada a Deus. Por melhor que ele seja, na sua forma. Ok? Vamos lá então. A nossa estrutura é essa aqui. Nós temos só apenas 3 versículos, né? Aí você fala, o pastor vai falar rápido, né? Vejamos. Vamos lá. O tema é os pecados e o perdão de Deus. Na verdade, esse trecho que fala sobre esse tema aqui, esse subtema, ele vai até o 44, 23. Só que a gente vai até o 43, 22 e 24. Então a gente vai falar sobre os pecados. Depois nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Primeiro, os pecados. Aliás, irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa. Não há como valorizar o perdão de Deus se nós não reconhecermos antes o pecado. Para nós termos Jesus como Salvador, nós precisamos ser salvos de alguma coisa. Então, o Paul Washer até tem um livro, né? Que ele fala, salvos do quê? Então, a ideia é, se nós não pregamos sobre o pecado, as pessoas não vão ter necessidade de Cristo. Porque se eu não tenho pecado, eu não preciso de Cristo. Então, por isso que a Bíblia fala de pecado, porque ela primeiro dá o diagnóstico para nos dar o remédio, a solução em Cristo, né? Que é Cristo a solução. Então, a primeira coisa que faz, antes de falar de perdão de Deus, o texto fala sobre pecado. E vai falar aí no versículo 22 e 24, dividido da seguinte forma, olha aí. Primeiro, a relutância com o Senhor. Israel não quer invocar o Senhor, Israel está cansado do Senhor. Depois, isso mostra, essa verdade é uma implicação da falha cultural de Israel, tanto com sacrifícios que não honram o Senhor, quanto os sacrifícios que não satisfazem o Senhor. E passa a ser um fardo para o Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque o texto começa dizendo que o Senhor é um fardo para Israel. Vocês se cansaram de mim. Mas, na verdade, é Deus que está cansado de Israel. Aí, no final, o quadro muda. Porque não há falha em Deus para Israel estar cansado dele. Há falha em Israel. E quem está cansado de quem? É o Senhor que está cansado deles. Deu para entender? Então, olha só, alguém vem à igreja sem o coração ali. E ela acha aquilo tudo muito cansativo. E é claro, né? Vai achar sempre, porque não está com o coração aí. Tudo que a gente não tem o coração naquilo é chato. Aí ela diz, estou cansado desse Deus. Mas, na verdade, quem está cansado dela é Deus. É Deus que está cansado. É Deus que está, entre aspas, nós veremos isso, sobrecarregado do pecado daquela pessoa. Deus não aguenta mais. Então, veja como a realidade é. Parece que as pessoas é que estão cansadas de Deus. Quanto chato, esse negócio chato de culto. Mas, na verdade, é Deus que não suporta mais. Vamos ver isso aqui. Primeiro, a relutância com o Senhor. Esse primeiro ponto aqui, versículo 22. Olha aí. Alguém lê, por favor. Contudo... Não me tenhas invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. A invocação é o culto. Tem a ver com oração. E é um dos elementos do culto público. Não só ele, a oração é um elemento. Outros também. Mas a invocação é um elemento do culto público. Nós nos reunimos como igreja no domingo para invocarmos a Deus. Nós começamos o culto com oração. Senhor, abençoa o nosso culto. Senhor, nos edifique. Senhor, aceita. Nós estamos invocando o Senhor. Senhor, ser presente. Assiste aqui enquanto nós estamos reunidos. Lá em Gênesis 13:4 fala de uma oração como invocação a Deus, como um culto, um relacionamento com Deus. Então veja, contudo,
Israel, diz aí, não me tens invocado, ó Jacó. É interessante que Deus está falando para o povo dele. Tanto que no final do versículo 22 está lá, ó Israel, para não ter dúvida de quem que Deus está falando. Porque Deus está falando, às vezes, ora Deus fala no texto de Isaías com a Babilônia, ora Deus fala com Ciro, ora Deus fala com a Pérsia. Deus está falando com as nações, mas agora ele fala, para não ter dúvida, ele fala com o povo dele. É o povo dele que não invoca. Então veja que triste ironia, né? É Jacó, o povo dele, aqui Jacó, né, o nome que se dá às tribos de Israel, o povo de Israel. É Jacó que não invoca, é Israel que está cansado. Não é gente que não conhece a Deus, gente que não vem à igreja. Não, são os próprios que se dizem crentes. Eles é que não invocam, eles que estão cansados de Deus. E a ideia aqui é o seguinte, como é que eles poderiam se cansar de Deus? Será que eles ficaram cansados das excessivas exigências de Deus? Isso seria possível? Visto que eles não se conformavam realmente ao que Deus exigia? O que Deus quer mesmo? Como eles poderiam estar cansados de algo que eles nunca entregaram a Deus? Então veja, quem é que está cansado na relação? É aquele povo que nunca entregou a Deus o que quer? Ou é Deus que nunca teve o que pediu? Porque veja, pense comigo, a pessoa vem na igreja lá, quando vem, né, às vezes do domingo, faz lá o ritual dele lá e tudo mais, no culto, e depois durante a semana ele se esquece de Deus, ele não pega em Bíblia, não ora, ele faz toda a vontade dele. E às vezes no domingo também. Então, aí Deus pergunta, vocês estão cansados? Vocês não entregaram nada. E aí no final vamos ver. Eu, o Senhor, é que estou cansado de vocês. Vocês não entregam nada, vocês estão cansados. Veja. Deus quer mais, e nós nos cansamos tendo dado pouco. E aí veja, isso tudo, Deus começa a mostrar, vocês estão cansados de mim? Mas na verdade eu estou cansado de vocês. E eu vou mostrar a vocês aqui no centro, aqui, o porquê que eu estou cansado de vocês. Antes Deus vai dar as razões por que ele está cansado. Ok? Ele vai dar as razões antes. Não é Deus que falha. É vocês que falham, Deus diz a Israel. Então, por exemplo, não é o culto que é chato. Sou eu que não gosto das coisas de Deus. Eu fico pensando assim, alguém que vai para uma igreja que tem leitura da palavra, oração e cânticos a Deus e fala assim, isso é chato. Mas isso é chato? Então que tipo de culto que poderia te agradar então? Porque a palavra de Deus é algo que os crentes da Bíblia sempre ofereceram a Deus em leitura da palavra dele, em glória ao nome dele, confiando na palavra dele exposta. Orações, a Bíblia está repleta delas, cânticos espirituais, isso é o que os crentes fazem. Se alguém está cansado ou acha chato isso, é porque não é crente, gente. Uma certa feita, lá em Belo Horizonte, eu era seminarista ainda. Eu estava responsável pelo trabalho de uma congregação, e aí uma jovem na minha igreja trouxe um amigo dela, da faculdade, para estar conosco no culto de domingo. Aí nós o recebemos lá, o cumprimentamos. Ia começar o culto, ele se sentou lá. Nós cultuamos a Deus. Aí depois que terminou, eu estava na porta cumprimentando, e eu vi essa moça com um amigo que tinha trazido, e alguns grupos da igreja conversando, e eu tinha terminado de cumprimentar as pessoas, fui até lá para participar da conversa. E aí eu peguei a pessoa que foi convidada, o rapaz, falando no meio do caminho, assim, ele estava falando. Aí ele disse assim, eu achei isso tudo muito chato. Comigo lá. Você não tá nem aí. Né? Eu achei isso tudo muito chato. Aí eu perguntei, mas o que tem de chato? Vocês não dançam, não, entendeu? Não tem muito, vocês não cantam muito, eu gosto muito de música e tal. E tá. Bom, que pena que você achou chato. A gente lamenta mesmo. Mas o ponto é o seguinte, não tinha como ele gostar. Se a gente acha que tinha como ele gostar, a gente não entendeu nada. Porque como é que alguém que não ama a Deus pode gostar do que é dele? Só gosta do que é dele quem o ama. Então, por não entender isso, as pessoas vivem mudando o culto,
tentando dar inovada no culto, colocando uma coisa ali que vai chamar atenção. Na verdade, o problema é o coração. Sempre foi o coração. E imagina que você está casado com um homem que chega para você e fala, eu queria que você mudasse. Sua aparência. Eu não gosto de você loira, quero que você pinte cabelo de preto. E eu não gosto, não tenho prazer nenhum nesses olhos seus aí, eu quero que você use uma lente azul. Tal. Você vai aceitar isso assim? Sim, senhor. Se você quiser. Tá, eu quero que você passe por uma operação plástica, mude esse nariz seu aí, entendeu? Essa orelha sua é muito grande. É óbvio que a pessoa que está ouvindo isso vai dizer assim, peraí, você não me ama? Você não casou comigo? Deu para entender? O problema sempre é o coração. O problema sempre é o amor. Quando nós não estamos satisfeitos, quando nosso coração não está lá, é que a gente quer mudar. Ok? Esse é o ponto aqui. Então, Deus diz assim, vocês estão cansados de mim? Mas a falha não está em mim. A falha está em vocês. É por isso que vocês estão cansados de mim. Então, olha só. Os sacrifícios que eles traziam não honravam o Senhor. Olha aí, versículo 23. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Aqui Isaías, meus irmãos queridos, ele lança a mão de termos típicos do sistema sacrificial. Gado miúdo dos seus holocaustos. Lembra que para cada tipo de oferta tinha um animalzinho prescrito na lei? Então Deus está falando assim, olha, vocês não me trouxeram o que eu pedi, vocês não me honraram com o sacrifício. O autor aqui, de Isaías, procede dizendo que não foram realmente essas coisas que o povo de Israel tinha trazido a Deus, mas os seus pecados, as suas iniquidades morais e éticas. A ideia é a seguinte, Isaías está dizendo àquele povo assim, Deus diz assim, vocês não trouxeram do gado miúdo, vocês não trouxeram aos seus sacrifícios. Aí o povo que está ouvindo Isaías diz assim, como não? Nós fazemos isso a todo instante, nós observamos o rito. O que Deus está dizendo por meio de Isaías? É que vocês não trouxeram o mais importante. A ideia é a seguinte, o que eu pedi não funcionou. Porque eu nunca pedi apenas animais. Mas eu sempre pedi o coração junto daquela oferta, considerando que o pecador deveria morrer, mas não morre porque Deus providenciou um substituto para ele, que ali é representado por um animal. Então, irmãos, por exemplo, imagine-se que você é um israelita da época lá, e você está levando o seu animalzinho lá para ser sacrificado lá pelo sacerdote lá no altar. Você tinha que ir, e eu também, crendo que quem devia morrer lá no dia lá era você e não o animal. E que Deus é misericordioso com você, que vai matar aquele animal para não matar você. E que aquele animal prefigura alguém, por fim, que virá no seu lugar perfeito. Alguém perfeito que vai morrer por você. Que aquele animal, Deus o aceita ainda como a imagem do Cristo, do Messias, para purificar vocês. Então não era só o animal, não era chegar lá e tá aí o animal aí, Mas o que se cria quando se fazia aquilo. Então por isso Deus diz, vocês não trouxeram nada para mim. Ué, mas nós trouxemos. Não do jeito que eu queria. É como se vocês não tivessem trazido nada. Deu para entender o que está acontecendo aqui? Ok? Deus queria, não eram os rituais em si. Por isso que ele diz aqui, olha, vocês não trouxeram nada do que eu ordenei. Olha só o texto de Amós, abre lá. Amós, por favor, alguém abra. Amós 5, 25 a 26. E aí eu vou pedir a Tânia, para abrir em Jeremias 7, 22. Quem achou Amós, leia aí. Olha esse texto de Amós, eu vou abrir aqui também. Amós 5, 25 e 26. Então, ou seja, olha o que Deus diz a Israel na época de Amós. Vocês apresentaram-me sacrifícios e ofertas de manjar no deserto, foi para mim que vocês fizeram, a casa de Israel. Vocês ofereceram sim, mas não foi a mim. Foi a Sicute, vosso rei, que era um deus pagão. E que vossa imagem, e o vosso deus estrela,
que fizessem para vós mesmos. Deu para entender? A ideia é, vocês me levaram um sacrifício no deserto, mas não foi para mim. Parecia que era para mim, mas foi para vocês mesmos. Foi para os ídolos de vocês. É mais ou menos alguém que vai dar o dízimo, vamos supor lá, né, que vai até o gasofilácio ali, na hora do culto, para mostrar que é uma pessoa dizimista. Para que os outros vejam que ele... Vocês trouxeram dízimos para mim? Foi para mim. Foi para vocês mesmos. Porque Deus conhece o coração. Você pode enganar o pastor, pode enganar seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, mas a Deus eu e você não enganamos. Deus conhece o coração. Por isso ele diz, foi para mim que vocês trouxeram? Não foi. Eu sei que não foi, porque eu conheço seu coração. Eu sei o que você está pensando quando você adora. É uma coisa muito séria. Nós estamos diante de Deus. Agora veja o versículo 23, o final dele. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Deus faz uma declaração aqui. Agora nessa parte aqui, né, olha, esses sacrifícios que eles levavam não eram ao Senhor, porque não honravam a Ele, tinham um coração longe dele, e por isso não satisfaziam o Senhor, porque o Senhor quer o coração. Olha aí, Jeremias, né, Tânia? Olha aí Jeremias, antes de 22. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca do holocausto ou sacrifícios. Então tá vendo? Deus falou. Olha, porque a ideia de que os pais antigos dos israelitas, como eles quebraram a lei, como eles se revoltaram no deserto, e Deus diz assim, olha, eu nunca ordenei nada a eles lá. É como se eles não tivessem nunca ouvido o que eu mandei, porque faltava o coração. Ok? Deu para entender? Faltava o coração. Então é como se Deus nunca tivesse dito nada a eles. Eu não me revelei a eles. Eles não sabiam da adoração. Porque eles não fizeram como eu requeri deles. Então veja agora. Esses sacrifícios, por não honrarem ao Senhor com o coração, não satisfazem o Senhor. É claro. Porque Deus só satisfaz com o coração. Então ele diz aí, ao final do versículo 23, não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incensos. Todos os ritos ordenados por Deus, meus irmãos, tinham como propósito aqui ser expressões de um coração contrito, consagrado e agradecido, e não se tornarem uma canseira. Então, ou seja, Deus fala assim, quando eu lhes dei a minha lei, os ritos, para vocês celebrarem, cultuarem a mim conforme, não foi para cansar vocês. Foi para vocês terem o quê? Prazer em mim. Prazer nas minhas coisas. E não foi para cansar vocês. Mas a ideia é, o coração, como a gente falou, estava longe. Um coração longe. Então, um culto sem coração não satisfaz o Senhor. Ok? Não satisfaz, não pode satisfazer o Senhor. Então, a ideia é, eu não cansei vocês. Vocês é que se cansaram porque o coração de vocês não foi ofertado. Então você vê, às vezes, né, jovens, não é só com jovens que acontece isso, né? Você vê jovens e o coração deles anda longe, né? Ainda mais na juventude, porque é dividido com tanta coisa, e obviamente não é só com jovens que acontece isso, conosco também pode acontecer se Deus não guardar. Mas o coração está tão dividido com tanta coisa, que não tem mais prazer no Senhor, sabe? Então o problema é esse. Os sacrifícios, o culto sem o coração, não satisfaz o Senhor. Então, não nos enganemos, irmãos, isso aqui é importantíssimo para nós. Um culto sem o coração não pode agradar o Senhor. Não podem satisfazer o Senhor. E se nós estamos cansados do Senhor, é porque o nosso coração não está nele, não está nas coisas dele. É por isso que nós nos sentimos cansados do Senhor. Então o problema está em nós e não no Senhor. E aí eu termino com, por fim, Deus declara então, visto que vocês falham em não me honrarem com sacrifícios, e por isso não me satisfazem, embora ofereçam holocausto, vocês é que são fardo para mim, e não eu para vocês. Lembra que aqui começa com a acusação primeira. Deus diz, eu me tornei um fardo para vocês? Mas são vocês que não me honram. Mas são vocês que não me satisfazem. Na verdade, vocês é que são um fardo para mim.
e não eu para vocês. Tá vendo como Isaías fecha a ideia? Então olha só o versículo 24. Não, alguém leia. Não me compraste por dinheiro aromático, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. A ideia aqui, olha o versículo 24, o início, a primeira parte. Não me compraste, aqui Deus está falando. Não me compraste por dinheiro cana aromática, né, que era usado como óleo da unção. Êxodo 30, 23 fala sobre isso, e Jeremias 6, 20 também. Então, essa cana aromática era um dos elementos do óleo da unção que era colocado sobre os sacerdotes, fazia parte dos ritos de adoração a Deus, ok? Vocês não me compraram isso, tá? E aí diz, mas nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Se a gente pensar na religião pagã, não só da época do Antigo Testamento, como da nossa época também, os deuses são comprados. Vá fora do cristianismo, deixa o cristianismo de lado, o verdadeiro cristianismo. Pense nas outras religiões, os deuses são comprados. Você faz algo para o Deus fazer algo por você. Então você tem, no espiritismo, você tem as ofertas para Iemanjá. Você, né, no culto afro-brasileiro, você tem as ofertas para Iemanjá. No espiritismo, você tem a oferta para o santo, para aquele santo fazer um trabalho para você. Então, no paganismo, Débora, você, José, compra o Deus. Você compra ele. Só que Deus não é comprável. Ele não se vende. Então ele diz aí, vocês não me compram com cana aromática. E vocês não se me satisfazem com sacrifícios de gordura. A ideia ali do texto hebraico, a ideia de que eles derramavam gordura sobre o altar, né? O holocausto, da melhor parte do animal era gordura. Então eles enchiam o altar de gordura. Aí Deus diz, olha, vocês podem encher. Enquanto vocês não me derem o coração de vocês, vocês não me satisfarão. Deus não é comprável. Então, nossa igreja pode ter o melhor louvor do mundo, o mais bonito, os melhores cantores, o pregador ou pregadores mais eloquentes e tudo mais. Se o nosso coração não estiver ali, Deus se cansa. Deus não quer. Ele tem ojeriza desse tipo de culto. Mesmo que seja da melhor forma. Por que eu digo isso para nós? Para nós isso é importante. Porque a nossa igreja é a igreja que tem procurado zelar pela forma do culto. Nosso culto é um culto que, Renata, tenta ser bíblico. Então, nós podemos estar seguros nisso. E até julgamos outras igrejas. E não quer dizer que julgar outra igreja esteja errado, tá? O problema é quando nós fazemos isso com a trave no nosso olho. Lembra do que Jesus vai dizer? Tira a trave do teu olho para que vejas melhor o cisco no olho do teu irmão. Então a ideia não é deixar de julgar o que está fazendo lá. É julgar antes a si mesmo, para depois julgar o que está lá sem hipocrisia. Então não é não julgar. O não julgueis de Jesus lá é não julgueis com hipocrisia. Não tendo tirado a trave do teu olho. Ou seja, você está com um problema muito mais sério espiritual e está julgando os outros. Resolve primeiro a sua vida com Deus, para que você veja melhor o cisco do irmão, porque você fale com autoridade. É isso que Cristo está falando. Então, a gente às vezes fica criticando o culto de outras igrejas, e nada problemático nisso, porque se estiver errado tem que ser denunciados mesmo, mas o problema é que nós cultuamos sem coração. E esse é um problema gravíssimo diante de Deus. Mesmo que nós tenhamos a liturgia lá, bíblico, reformada, tudo direitinho. Reverente. Mas sem o coração não vale nada. Para Deus não vale nada. Tanto que Deus diz, vocês não me ofereceram nada. Não, mas nós oferecemos. Aí Deus, não como eu quis. E se não é como eu quero, é como se não tivesse feito. Essa é a ideia. Mas nós lemos lá a confissão, fomos fiéis aos símbolos de fé, a doutrina pura, reformada, calvinista, não importa. Tudo isso sem coração não vale nada. É o que Deus está dizendo.
Por que eu digo isso para nós? Porque nós, que somos, graças a Deus, reformados, nós podemos ter a inclinação de confiarmos nisso. E julgarmos que por isso Deus está em paz conosco. Porque nós somos, limpinhos e reverentes e o nosso culto é um culto. Se o nosso coração não estiver ali, é como se não existisse. Deus se cansa. E aí no final, ele vai dizer: vocês me deram trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. O texto hebraico, ele é traduzido, eu termino aqui, ele pode ser traduzido assim: vocês me têm escravizado com os seus pecados. É claro que Deus não se torna escravo de ninguém, né? Ele é Senhor. Mas a ideia é de que vocês, é como se Deus pudesse ser oprimido e ter que aguentar aquela situação. Deus não aguenta mais. Vocês me fizeram escravos, entre aspas, de um rito sem sentido. Você já parou a pensar se é isso que Deus sente quando eu e você vamos à igreja para adorar? Como é que Deus se relaciona conosco? Como é que Deus nos vê ali? Eu não gostaria de Deus me ver com ojeriza. Ele olhar para mim e falar: nossa, Paulo, estou cansado de você. Eu não aguento mais você vir para a igreja carregado de pecado. Eu não aguento ver você mais pregando, Paulo. E a sua vida durante a semana ser uma vida que vai contra a minha vontade. Estou cansado disso. Pois é isso que Deus sente. Vê como é importante o coração. Vê como é importante uma vida santa. Porque Deus não vai se satisfazer com nada menos do que com a vida sincera. Entenda aqui, uma vida sincera não é uma vida sem pecado, mas é uma vida que, tendo pecado, confessa o seu pecado, se entristece pelo seu pecado, tem ojeriza do que fez e se entrega nas mãos de Cristo, confiante dele para passar a lutar contra aquele pecado. Disso Deus se agrada. Deus, a Bíblia vai dizer, o profeta vai dizer assim, Deus vai dizer por meio do profeta: não habito eu nas alturas? Sim, realmente habito nas alturas, mas também habito com um contrito e abatido de espírito. Eu também estou com aquele que confessa os seus pecados, com aquele que se arrepende dos seus pecados. Meus irmãos, eu termino com algumas conclusões aqui. Deus nos formou para adorá-lo. Deus te salvou e me salvou para que nós o adoremos. O culto é a expressão máxima do nosso objetivo, que é adorar a Deus. Então Deus nos formou para adorá-lo. Deus instituiu um culto para que nós expressássemos isso publicamente, a adoração. O Senhor deve ser agradado no serviço que prestamos a Ele, ponto. A maneira como nós adoramos a Deus deve agradá-lo. Deus não se torna nosso devedor porque o adoramos. Nós é que somos devedores e por isso adoramos a Deus, porque fomos criados para isso, formados para isso. Mas Deus não é nosso refém porque a gente está fazendo algo para Ele. Deus não se agrada de ritualismo sem consagração verdadeira. Então, Deus nos chamou para adorá-lo, nos formou para adorá-lo. O culto é a expressão máxima desse objetivo. O Senhor deve ser agradado enquanto cultuamos a Ele. O Senhor não se torna nosso devedor porque o adoramos, mas nós fazemos aquilo que é nossa obrigação. Mas lembre-se que em nada disso Deus é agradado se houver ritualismo sem consagração, sem coração. E aqui, por fim, o culto verdadeiro é o do coração. É o do coração. O culto verdadeiro é o coração. Presta culto verdadeiro àquele que adora a Deus de coração. Sinceramente. Então, quando você está ouvindo o sermão, você está crendo naquilo.
de coração. Quando você se levanta para cantar o hino com a igreja, você crê no que você está cantando, de coração. Quando alguém ora representando a igreja, você ora junto, você crê naquilo. Quando a pessoa pede, Senhor, nos abençoe, você crê, Senhor, o Senhor tem poder para nos abençoar. Eu creio nisso que o nosso irmão está dizendo. O meu irmão está dizendo. Então você dá o seu coração àquilo, ó, a forma da doutrina. Você crê de coração. E Deus está sendo adorado por você naquela hora. Eu fiz algumas perguntas, faço algumas perguntas aqui para terminarmos. Qual a nossa motivação em comparecer à Assembleia do Senhor? O que nos motiva? É só ritualismo? Só cumprir com a agenda da semana? É pertencermos a um grupo? É cumprirmos com o rito, porque aí Deus vai nos abençoar durante a semana porque nós cumprimos nosso rito de domingo? Qual que é a motivação minha e sua a vir à Assembleia no domingo, à Assembleia do Senhor adorá-lo? O nosso coração está na adoração do Senhor? Onde está o nosso coração? Você vem para a igreja e fica, eu e você pensamos em mil coisas. Nos distraímos com muitas coisas. Não fazemos o mínimo esforço, às vezes, irmãos, para nos concentrarmos naquilo que importa. Dar o nosso coração àquilo. Onde está o nosso coração quando adoramos ao Senhor? Glorificá-lo é o nosso prazer supremo? É assim? O nosso prazer maior? Quer ver uma coisa que, quando eu era mais jovem, eu pedia muito a Deus para que fizesse em mim, né? Porque nem sempre eu me encontrava como deveria, e até hoje não me encontro como deveria. Levantava para domingo na igreja, sabe, sem ânimo, sabe? Sem vontade, era aquele um rito, eu tinha que ir, era filho de pastor, meu pai era o pastor da igreja. Eu tinha que ir. Mesmo sem ter vontade, Deus é tão misericordioso que me poupou. Mas não para eu ficar desse jeito. Não para eu ficar desse jeito. Ele me perdoou as iniquidades, teve paciência comigo, mas não me deixou daquele jeito. Graças a Ele, graças a Deus. Glorificá-lo é o nosso prazer supremo. Quando chega o dia de domingo, nós estamos animados, né, felizes por estarmos diante do Senhor, para exaltar publicamente a glória dele, de Cristo. E por fim, eu creio que todas as coisas aqui que nós perguntamos, nós não conseguimos ainda cumprir perfeitamente, né? Nem sempre a nossa motivação é a correta, nem sempre o nosso coração está no Senhor, e nem sempre glorificá-lo é o nosso prazer supremo, não é? Então, como Cristo Jesus nos ajuda em todas essas coisas? Porque, irmão, não poderia terminar sem essa pergunta, sem Cristo Jesus. Porque senão seria só moralismo aqui. Tenha motivação, coloque o seu coração em Deus, queira glorificá-lo, mas sem Cristo, eu e você não podemos fazer nada disso. Então, como é que Cristo pode te ajudar? Você consegue pensar? Como é que Cristo pode te ajudar? Você consegue? Você tem que pensar nisso. Eu e você. Como é que Cristo pode te ajudar a ter prazer em Deus, a glorificá-lo, a adorá-lo de coração? Como é que Ele pode fazer isso? Você precisa buscá-lo mais. Você precisa conhecê-lo nas páginas da Bíblia. Você precisa se dar mais a Ele. Você precisa orar mais a Cristo. E Ele vai lhe ajudar. Você precisa clamar: Senhor, Jesus, me dá um coração puro. Me dá um coração que ame o Senhor. Vá a Jesus Cristo. Clame ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para te socorrer. Para que nele, irmãos, só nele, nós agrademos ao Senhor, como o Senhor requer ser agradado. Então Cristo Jesus é a resposta para que sejamos abençoados em todas essas coisas. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.